Bom dia, Boa tarde. boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E antes de darmos início a este episódio, gostaria de agradecer o apoio da FACEP, da Escola ETE José Joaquim da Silva Filho e da professora orientadora Luísa Daniele. Bom, e para começar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Yasmin, eu sou estudante do segundo ano do ensino médio da ETE de Vitória Santo Antão. Meu nome é Gilmar e eu também estudo no segundo ano do ensino médio aqui de Vitória Santo Antão. Meu nome é Beatriz e também sou estudante do segundo ano do ensino médio da ETE de Vitória Santo Antão. Bom, pessoal, e o assunto que iremos abordar neste episódio será sobre a liderança da Confederação do Equador. Bom, antes de começarmos a adentrar sobre o assunto, gostaria de contextualizar o que foi esse episódio, o que foi a Confederação do Equador com os nossos colegas aqui. Vocês poderiam explicar para a gente como aconteceu, como se deu isso e do porquê da Confederação do Equador? Principalmente a gente tem que começar falando que a Confederação do Equador ela foi um movimento revolucionário e republicano que aconteceu aqui no Nordeste em 1824, né? Que teve como objetivo abolir a escravidão e criar uma nova constituição para o país. Isso mesmo, é importante se lembrar, né, que essa Constituição antiga, antes da Constituição elaborada pelos representantes da Confederação, era uma Constituição extremamente autoritária, né, já que foi ortogada por Dom Pedro I. Então, ele fez a ortogação dessa Constituição em 1824, mas em 1823 ele fechou uma Assembleia Constituinte, sendo que em 1822, quando teve a proclamação da República, ele prometeu o quê? Um país livre, a liberdade de expressão, e o que não estava acontecendo. Tanto que os principais líderes da Confederação lutavam principalmente pelo combate por essa falta de liberdade de expressão, já que as cabeças da Confederação do Equador eram jornalistas, né, e intelectuais. Sim, posso falar? O Nordeste sempre estava lutando por essa liberdade, né? Isso mesmo. O que também teve grande influência aí pro povo se juntar a essa confederação. Isso mesmo, pessoal. E já que vocês citaram sobre a liderança da Confederação do Equador, vamos começar então a entrar sobre o assunto. Eu sei que tiveram nomes muito importantes para essa revolta, como Frei Caneca, Cipriano Barata, Padre Mororó, Manuel de Carvalho. Então, gostaria de que vocês começassem a falar sobre eles, um pouco da história, contextualizar se eles são líderes experientes em outras revoluções, como foi que isso aconteceu. Bom, vou começar a falar por Frei Caneca, né, que foi o principal líder da Confederação do Equador. Frei Caneca, que o seu nome verdadeiro era Joaquim do Amor, era um padre católico e jornalista, né? Como eu falei, os cabeças da Confederação do Equador eram pessoas mais intelectuais. E ele foi um líder, né, que não foi para a frente de batalha. Ele ali ficava na montagem também, na informação, na passagem da informação para a população, né, que é algo que faltava no governo de Dom Pedro I, mas tinha lá em Frei Caneca também, né, dos seus amigos, né, como o Cipriano Barata e Padre Mororó. Também Cipriano Barata, né, que foi um médico e jornalista. Esses jornalistas, ele tinha um grande papel de espalhar as informações, que como Beatriz falou, né, era algo que faltava no governo de Dom Pedro I, porque ele só fazia e não consultava ninguém para fazer. Ou seja, as pessoas, elas gostavam de receber essa informação, e quando elas recebiam, elas se posicionavam diante do que estava acontecendo ali, diante dessa revolta. Então, elas se juntavam a esse ocasião e lutavam pela liberdade que elas tanto necessitavam, né? Que legal, e também uma curiosidade muito interessante sobre a Confederação do Equador é justamente a junção do clero com a população. Gostaria até que Beatriz falasse um pouco mais sobre isso. Né? A gente tem o principal líder que foi Frei Caneca, mas ele não foi o único líder religioso da Confederação, não é isso? Sim, sim, gente. É importante se lembrar que a monarquia sempre esteve atrelada à igreja, né? Era um dos âmbitos que eles usavam para se aproximar do povo, né? E então, quando tem a junção do clero com a população, a gente vê a importância desse movimento, né? Como ele foi forte, né? Tanto que ele conseguiu juntar o clero, que antigamente era junto da monarquia, com o povo. Isso a gente tem a sede, por exemplo, onde a Confederação do Equador se reunia, que era o seminário de Olinda e Recife, né? Que era um esconderijo deles. Então você vê que a igreja não só participa socialmente, como ela também cede os seus ambientes sagrados para ajudar a população. Isso é muito importante a gente salientar. A gente também tem esses líderes que
participaram de outras revoluções. Vocês poderiam citar qual foi a revolução, né? Cipriano Barata, ele participou da Conjuração Baiana, sempre ali, né, mandando a informação pro povo, e o povo sempre acreditava no que ele falava, então isso gerou uma influência. E Frei Caneca participou da Revolução Pernambucana de 1817. Por isso que ele foi tão amado pelo público, né? Então, uma curiosidade legal é que na hora da sua morte, né, já que houve o fracasso da Confederação do Equador e acabou tendo vários mártires, né, dessa revolução. E uma das curiosidades é que na hora de sua morte não se aprestou ninguém para cometer esse ato, né? Do tanto que ele era amado pela população. Que legal. Enfim, Cipriano Barata, se eu não me engano, ele foi preso, né? Acho que ele não chegou a ser executado, mas também era um líder muito amado. Mas você sabia que mesmo dentro da prisão, ele ainda assim continuava o seu trabalho de jornalista? Com certeza. Que legal, né? A gente vê que eles eram realmente apaixonados para ajudar o povo, né? Pela ajuda e o auxílio do povo. Que coisa interessante. Bom, então, eu vou fazer uma última pergunta, gente, para terminar o nosso episódio. E salientar a importância da Confederação do Equador, e principalmente da liderança. Eu gostaria de perguntar para vocês, que vocês também informassem a importância da Confederação do Equador e principalmente dessa liderança. Qual é a história desses líderes, qual o marco histórico que eles deixam para a gente, como população, e principalmente para os jovens. Como foi muito salientado na época, né? Que seria a liberdade de expressão, que foi algo que incentivou muito os pernambucanos a lutarem, os nordestinos principalmente, né? Que foram as pessoas que se motivaram para adentrar essa que sempre estavam ali lutando pelas suas coisas, pelos que queriam, pelos seus deveres, coisa que não era normal na época. Ou seja, as pessoas, os líderes, eles sempre se juntavam para conseguir lutar contra isso. Justamente. E para finalizar o nosso episódio, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês, por vocês terem aceito o nosso convite. Muito obrigada. E bom, é importante que a gente reforce e saliente a importância histórica e social da Confederação do Equador e principalmente da liderança. Os líderes que foram verdadeiros mártires, né, doaram sua vida em prol de uma causa popular sobre a liberdade de expressão, sobre a importância de manter os direitos civis de uma população. Eles doaram sua vida em prol disso, e eu acho que esse é um grande marco da Confederação do Equador. E eu queria que vocês falassem sobre essa importância histórica, principalmente para a população atual, mas salientando para os jovens, né, para a nossa geração. Como você falou, a liberdade de expressão é o que temos hoje e a gente não dá tanto valor. Mas na época, isso era extremamente raro, uma pessoa ter liberdade de expressão. E foi algo que os nordestinos sempre lutaram para ter, e foi essa causa que juntou todos os nordestinos, todos os líderes, para que eles lutassem por algo que realmente importasse, que foi essa liberdade de expressão. Sim, sim. E hoje a gente pode aproveitar do que foi deixado por eles, né? Hoje a gente pode aproveitar do que foi deixado por eles, né? Essa resistência e também, né? Sobre a Constituição também, né, que eles deixaram, né, os seus rascunhos, que foi importantíssimo. E hoje, né, infelizmente, é uma história que não é conhecida, né, pelos próprios pernambucanos, pelas próprias pessoas que são daqui da região onde aconteceu, né, que é algo muito triste, né, mas que esse nosso projeto possa, assim, alavancar a curiosidade e o conhecimento, né, principalmente desses jovens, que a gente é o futuro, né, do nosso país. Isso mesmo. Bom, pessoal, então, agradeço não só a presença dos nossos convidados, mas também a quem nos assistiu. E novamente reforço o apoio da FACEP, da Escola ETE José Joaquim da Silva Filho e também da professora orientadora Luísa Daniele. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais.